Só para vocês verem como a multidão vai para lá e vai para cá. A multidão não entende. A multidão diz, tem muita gente dizendo que foi curada lá, vamos para lá, vai todo mundo para lá. Ah, tem uma música legal lá, vamos para lá, vai todo mundo para lá. Tem um ambiente assim de luz escura, meio negra, tem um som legal, tem um pessoal que fala assim, como se fosse gente mais liberal, mas não são liberais, são mais duros do que os fariseus, mas tem aquele papo assim de leveza, mas é tudo mentira. Vamos para lá, aí vai todo mundo para lá. Aí começam a se traumatizar lá, vão procurar outro lugar de trauma. Mas Jesus mesmo, eles nunca conhecem o evangelho puro e simples, entrar pela porta estreita, andar no caminho estreito, não querem. Eles querem muita gente e porta larga. É a vocação do povo, é passar correndo, no atropelo, é aqui, somos nós, é nós, aí vai todo mundo. Vamos assistir esse BBB, porque nunca teve um programa com mais audiência aí. Porque o programa tem audiência, a audiência aumenta. Foi como Jesus disse, a quem tem se lhe dará, quem não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. É um princípio aplicado a tudo. Por exemplo, eu já vivi numa época em que todo mundo, quando me ouvia a primeira vez, vinha correndo para me ouvir para sempre. Agora não, o cara para chegar aqui ele tem que pular muito obstáculo. Obstáculo e obstáculo até chegar. Aí depois que chega, quando chega, ele não sabe mais ir embora, porque ele dá de cara com o evangelho. A minha pergunta para você é muito simples, básica e infantil. Desculpa, mas apesar de estar andando com Jesus, você já teve o discernimento louco e absurdo de quem ele é? Porque se você souber quem ele é, o resto acaba. Não tem mais idolatria de pastor, nem de padre, nem de papa, nem de pai de santo, nem de mãe de santo, nem de apóstolo, nem de ninguém. É Jesus, é o evangelho, é só ele. Você se torna um cara inimpressionável com qualquer coisa. Se parece com Jesus, você fica. Se não parece, você parte. Se tem a ver com a palavra de Jesus, você fica. Se não tem, você dá tchau e vai embora, como Jesus disse. Se chegarem num lugar e não tiver nenhum filho da paz, sigam adiante. Se houver um filho da paz, fiquem aí. Se liguem a ele, comecem um núcleo que possa crescer, mas aonde não tem, nem percam o tempo de vocês, sigam adiante. É muito difícil cada vez mais você chegar num lugar onde as pessoas receberam a revelação do Pai, não de carne, sangue, pregação na televisão, condicionamento, estímulo familiar, maioria dos amigos, qualquer outra coisa que sugere condicionamento. Não. Entenderam, discerniram, levaram para o coração, foram quebrantados e dizem para nós, não tem comparação. Tu não és o maior entre os maiores. Tu não és aquele que nós saudamos como o novo poder que sobrepujou os poderes inferiores que nós servíamos antes. Não. Tu és o absoluto, absoluto, o Senhor. A tua palavra é absoluta, o teu ensino é absoluto. A prática dele não é opcional. E viver contigo é a nossa única chance de viver e atravessar o mundo sem enlouquecer, sem se fragilizar, sem se encher de raiva, de amargura, ou de incredulidade, ou de indiferença. Tu és a minha salvação. Ou você é só parte da multidão que anda atrás, que acha Jesus legal pra caramba, gosta dos eventos feitos em nome dele, mas a palavra dele mesmo nunca entrou em você.
porque provavelmente você tenha ficado distraído com todas essas alternativas, ensinos e doutrinas que vão criando, mas a revelação do Pai não entrou ainda. Desculpe eu estar tratando você como um pagão, mas os evangélicos são o grupo de pessoas mais pagãs hoje em dia que eu conheço no Brasil. São os pagãos mais perigosos, porque eles vêm com o nome de Jesus na boca e com os ensinos do engano na vida, com os ensinos da marginalização, do supremacismo, do ódio do diferente, das divisões, das facções, das separações, das polarizações, dos ódios. São os grandes desbocados da internet, são os mais desbocados da internet, nos comentários. E aí são de Jesus, mandam você se converter, falando, mandando você tomar não sei aonde, dizendo, vai te converter. É uma loucura. Era melhor dizer que Jesus estava possuído de João Batista, ou era Jeremias, era uma reencarnação, era espiritismo kardecista, ou Elias, espiritismo kardecista, espírito de Elias tinha voltado. São essas alternativas que o povo tinha. A maioria das vezes o povo é reencarnacionista, ou crê na história de que alguém que acabou de morrer pode ter possuído uma outra pessoa para ficar. Isso aí está em tudo que é filme, em tudo que é doutrina. E não só aqui, mas no Oriente também. Vox Populi. E hoje em dia, no Ocidente, o Vox Populi é evangelho. Aqui no Brasil, o Vox Populi é todo de doutrina e de grito evangélico. Jesus é o Senhor, aleluia! Mas vai perguntar, e o que é que você de fato já entendeu de Jesus? Teus pecados estão perdoados? Você está em paz com Deus, não importa o que aconteça? Se você amanhã descobrir que tropeçou em alguma coisa, você vai se levantar em paz ou você vai ter que cumprir uma longa e às vezes eterna quarentena de autopunição, de dor, de automolestamento? Você crê que já não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus? Você crê que Jesus é o que de Deus se pode conhecer entre os homens? É a encarnação, é a expressão exata de Deus, que nele habitam todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, e que quem vai entrando e mergulhando nas águas do Evangelho vai aprendendo vida mental em abundância, emocional em abundância, psicológica em abundância, espiritual em abundância, aprende a ser em abundância, em graça, cresce em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. É assim que o Evangelho faz todo dia. A gente nunca é o mesmo no dia seguinte, a gente cresceu, a gente aumentou, a gente melhorou, a gente se dilatou, a gente está indo na direção da eternidade, e a paz de Deus que excede a todo entendimento é o diapasão das nossas decisões, é o árbitro no nosso coração, e é o discernimento de como Deus é e de como Ele ensina a viver, está claro em Jesus. Eu não preciso consultar mais ninguém. Eu leio por interesse, por curiosidade, por cultura, por causa dos outros, e porque eu também aprendo coisas que têm a ver com o Evangelho, mesmo nos escritos daqueles que nem sabem que estão proclamando um princípio do Evangelho, porque o Evangelho também está na boca de um monte de gente que fala algumas coisas, mesmo no meio de uma totalidade de coisas que são meio tolas, mas aqui e ali aparece algo que quem discerne o Evangelho diz, ele não sabe, mas foi o Evangelho que ele acabou de dizer. E tudo que é livro que eu já li na vida, e os documentários que eu vejo por dia, muitos deles, às vezes 8, 10 num dia,
Só sofisticados, aulas de faculdades do exterior, dos Estados Unidos, da Inglaterra, ensinos legais, mas não é para acrescentar nada a Jesus, é para eu me atualizar com o planeta, com o que está aqui, e aprendo um monte de coisas científicas que são muito coerentes com o que Jesus ensinou como princípios da vida também. Mas me diga, você é do Vox Populi ou você é do Vox Dei? Pense no seu coração. Você está aí com a maioria ou você tem a coragem de andar com uma minoria que é fiel ao Evangelho e que não precisa de muita gente aplaudindo para seguir firme, andando naquilo que crê para o resto da vida? Pense nisso. Essa é a importância de saber o que o povo pensa sobre Jesus. Porque uma coisa é o que o povo diz, outra coisa é o que o Evangelho diz. Porque Vox Populi nem sempre, ou quase nunca, é Vox Dei. Mas no Evangelho, a voz é de Deus, e Vox Dei no Evangelho se levanta contra a opinião do mundo inteiro. O mundo todo vos odiará, mas não tenham medo. Vocês estão andando em Vox Dei, na palavra de Deus. Jesus. Eu peço que essa palavra singela, primária, básica, simples, como eu não conseguiria fazer ficar mais simples, tenha chegado ao coração de todos os que precisavam entender e todos os que puderam entender pela iluminação do teu Espírito. E que tenha surgido esse eureka da revelação no coração de um monte de gente agora e naqueles milhares e milhares que terão acesso depois, que aonde essa palavra chegue, a semente da eternidade brote no coração humano. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.